Fala galera, estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos do Apocalipse. Hoje iremos falar sobre as 7 trombetas. Então, há 2 semanas atrás, iniciamos sobre os 7 selos, aí tivemos uma pausa para falar sobre os 144 mil. Se você não viu, clica aqui em cima para você assistir. E quando falamos dos 144 mil, não porque a gente esqueceu de falar das 7 trombetas, mas porque tem essa pausa mesmo entre os 7 selos e as 7 trombetas. Existe essa pausa, existe esse intervalo aí para iniciar ali as 7 trombetas. Então, as 7 trombetas, como a gente já falou um pouco quando a gente estudou sobre os 7 selos, as 7 trombetas é aberta no último selo. Então vamos lá entender um pouco. Vou ler um texto lá em Apocalipse 8, do verso 1 ao 6. Quando ele abriu o 7º selo, quem abriu? Né? Jesus, ou um dos anjos, né? Que também é citado na abertura dos selos. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam para tocá-las. Então a gente vê aí que as 7 trombetas é aberta justamente quando o 7º selo é aberto. Quando o anjo abre ali, quando Jesus ali abre os selos, né, sai os 7 anjos, e quando o anjo ele abre o 7º selo, ele pega o 7º selo, tem essa abertura aí das 7 trombetas. E os anjos eles saem, né, para tocá-las, né, para preparar para tocar essas trombetas. Então vamos lá falar um pouco mais sobre essas trombetas, o que seriam. Então a primeira trombeta está lá em Apocalipse 8, 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então a primeira trombeta aí a gente vê aí que foi lançado granizo e fogo misturado sobre a terra. Então a terra ali, a terra como fala, a terra, a parte seca da terra começou a ser destruída, né? A parte vegetal da terra começou a ser destruída. A segunda trombeta está lá em Apocalipse 8, do verso 8 ao 9. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então, mais uma vez, 1/3, né, se na primeira trombeta 1/3 da vegetação foi destruída, na segunda trombeta 1/3 das embarcações serão destruídas. Já na terceira trombeta, que está lá em Apocalipse 8, do verso 10 a 11, vai dizer assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. E agora, a quarta trombeta, que está lá em Apocalipse 8, verso 12 ao 13, vai dizer assim: o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dada pelos 3 outros anjos. Então a gente vê aqui que já de cara é trocado 4 trombetas. E as 4 trombetas aqui, é interessante que as 4 trombetas, que quando é tocadas, elas atingem principalmente a criação de Deus. A criação, no caso, da natureza, não da parte humana. Então a gente vê que a primeira trombeta ali atinge 1/3 da vegetação da terra, a segunda 1/3 dos animais que vivem no mar. Depois, a terceira trombeta ataca as águas potáveis, né? Faz que as águas potáveis se tornem amargas, e depois atinge ali 1/3 do sol, 1/3 das estrelas e também 1/3 da lua.
E por que, né, fica a pergunta, por que atinge só um terço? Porque Jesus está mostrando que quando vir a tribulação, quando vir esses eventos, não serão em sua totalidade, serão só um pedaço, serão só um terço, justamente mostrando também que quando vir um juízo, ele não vai vir com a ira toda, ele não vai vir com a ira 100%. A ira de Deus, ela nunca vai vir 100% sobre a humanidade. A ira de Deus vai vir só 100%, né, vamos dizer assim, sobre a humanidade no inferno. A ira de Deus está completa somente no inferno. A ira de Deus não está em nenhum momento na humanidade. Sempre Deus revela a sua parte misericordiosa com o mundo para não destruir todo o mundo. Assim também como foi com Noé, lá no dilúvio. Ele não destruiu a terra completamente. Ele salvou Noé e sua família, e ele salvou também um casal de animais também. Ele salvou vários animais ali na arca de Noé. Então, a ira de Deus nunca será total. Porque no dia que a ira de Deus for total, ele destrói toda a humanidade, ele destrói toda a terra, ele destrói todo ser vivo. A ira de Deus só será total quando vir o inferno, quando vir um juízo final, o julgamento final, e aquelas pessoas que não serviram a Deus, aquelas pessoas que mesmo diante de todas essas pragas, mesmo diante de toda essa situação, mesmo diante de tudo que eles viveram, não se arrependerem, aí sim a ira de Deus vai vir sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas serão jogadas no lago de fogo, ou seja, no inferno, serão jogadas no lago de fogo, e ali sim a ira de Deus será completa, porque ali não haverá mais misericórdia, e até lá haverá sempre uma parte da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A partir do lago do lago de fogo ou lago de enxofre, não terá mais a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Uma outra parte também que eu quero falar para vocês é que os selos vão falar sobre o sofrimento que a igreja passou. Já as trombetas vão falar do sofrimento do mundo sem Deus. Então, se os 7 selos vão trazer o sofrimento da igreja, as 7 trombetas vão falar do sofrimento do mundo sem Deus, do mundo que abandonou Deus. Né? Então essas 7 trombetas vão dizer principalmente do mundo aí que já não está nem mais para Deus, do mundo que não está nem mais preocupado com Deus, de pessoas que nem se arrependem mais, de pessoas que mesmo diante de Deus, quando a gente viu de um dos selos na semana retrasada, que mesmo diante de um cenário caótico, de eventos cataclísmicos, vez das pessoas voltarem para Deus e se arrependerem, elas olharam para as montanhas e falaram assim: caiam sobre nós e nos livre dessa ira desse cara, nos livre da ira desse Deus aí que está querendo destruir tudo. Ao invés deles ver tudo aquilo que estava acontecendo, de todos os eventos, e olhar para Deus e falar assim: Deus, me perdoe, eu arrependo. Não, eles viraram e preferiram tentar se esconder de Deus. Tentaram se esconder de Deus, pedindo que as pedras, pedindo que a natureza os matasse, para eles fugir da ira de Deus. Então, as 7 trombetas falam dessa parte, do sofrimento do mundo que está sem Deus, do mundo que não quer Deus, que não quer a participação de Deus ali em suas vidas. Então, eu já falei que as 4 primeiras trombetas afetam a criação de Deus, e as 3 últimas trombetas, elas são chamadas de ais. E quando fala lá no texto de Apocalipse 12 ao 13, lá no final ali, fala: ai, ai, ai dos que habitam na terra. Quando fala ai, 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 quer dizer que está trazendo uma tonalidade maior. Sempre na Bíblia, quando existe uma palavra que é repetida, né, Jesus usa muito isso: em verdade vos digo, é que Jesus está dando uma ênfase maior àquilo que ele irá falar. Então, em verdade vos digo, ele está dizendo: gente, presta atenção no que eu estou falando, que isso aqui que eu vou falar é importante. Quando João também fala ai, 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 né? Quando João ele escreve, ele relata esse ai, 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 ai que as pessoas, que os anjos estão dizendo ali, né? Então, aliás, é uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, 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 ai. Quando ele está dizendo ali, ele está dando foco ali, ele está falando assim: gente, presta atenção, que essas 3 últimas trombetas serão muito piores do que as 4 que já viram. Se as 4 que já viram já matou 1/3 dos animais que moram no mar, 1/3 de toda a parte vegetal, 1/3 da água potável, 1/3 também do Sol, dos luminares, né, do Sol, das estrelas, da Lua, de todos os luminares da Terra. Se ela já destruiu tudo isso, se os 3 mundos serão piores, o que será que está por vir? Né? João está trazendo esse alerta aí para nós. E vamos lá entender um pouco mais? Então, vamos lá para a 5ª trombeta, que está lá em Apocalipse 9, do verso 1 ao 6. Vai dizer assim:
O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu se escureceram como a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, quando o anjo toca a quinta trombeta, ele vai dizer que ele vê uma estrela, né? João diz que ele vê uma estrela que cai do céu e cai sobre a terra. E quando essa estrela ela cai sobre a terra, abre um abismo, e do abismo aparecem vários escorpiões, vários gafanhotos que eles têm como um poder de escorpiões para ferir aquelas pessoas ali que não se renderam a Jesus. Aquelas pessoas ali que vai dizer ali que não tinham o selo de Deus na testa, que não foram marcados por uma marca de Deus. O que seria esse selo de Deus na testa? Nós não sabemos. Como eu já havia falado há algumas semanas, desde que a gente começou os ensinos do Apocalipse, são coisas futuras. Então, como são coisas futuras, não dá para a gente prever todas as coisas. Né? Então, seria um tipo de marca de Deus que ele vai fazer para os seus salvos, para os escolhidos ali, para aqueles que se arrependerem durante esse período de tribulação. Então, as pessoas que não tiverem essa marca de Deus, as pessoas que não se arrependerem, elas sofrerão a ponto de olhar para o mundo, olhar para o céu, olhar para as coisas e pedir a morte, pedir para morrer. Eles vão desejar a morte, mas não vão encontrar. A morte, né, a gente vê no finalzinho do verso 6 que a morte fugirá deles. E aí fica uma pergunta: será que esses escorpiões são escorpiões mesmo? Se a gente for continuar ler esse texto a partir do verso 7, né, vai dizer assim que os gafanhotos eles pareciam cavalos preparados para a batalha. Você pode acompanhar comigo em Apocalipse 9:7. Vai dizer assim: os gafanhotos, esses animais aí que estão atormentando essas pessoas, pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como as coroas de ouro, e o rosto deles parecia como o rosto humano. O cabelo deles era como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som de suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudos e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Algumas pessoas, né, existem várias linhas teológicas no Apocalipse, e uma das linhas teológicas é chamada de pré-dispensacionalismo, né, ou pré-tribulacionismo, ou pré-milenismo dispensacionalismo. Esse dispensacionalismo, ele vai enxergar essa visão como uma visão literal. Ele vai enxergar ali gafanhotos ali com rabo de escorpião, com rosto de mulher, né, como dentes de leão. Ele vai enxergar os gafanhotos dessa forma, de forma literal. Inclusive é o método de interpretação do Tim LaHaye, que é autor daquela série de livros, daquela série também de filmes aí dos anos 2000, Deixados para Trás, e também a visão também que principalmente a Record segue, né? A Record, o Edir Macedo, né? Então, aquela novela aí, não sei para quem viu, a novela que tinha lá Apocalipse, ela segue muito essa visão do dispensacionalismo, do pré-milenismo, dispensacionalismo. Então, essa visão acredita que esses animais ali seriam de formas literais. Mas existe uma outra visão que não acredita que esses animais são de formas literais. Assim como eu já tenho dito, todo o livro do Apocalipse é cheio de simbologia. E da mesma forma que ele é cheio de simbologia, esses gafanhotos são simbologias. Até mesmo porque imagina, um gafanhoto com rabo, né, com uma cauda, com um rabo parecendo um de escorpião, com uma cauda parecendo um escorpião, com o rosto parecendo de um homem, de uma mulher, né, como os dentes parecendo de leões. Você ia pensar, né, isso é um X-Men, né, isso é um mutante, isso é um ser todo deformado. Né? Você pensa assim, que não é algo assim lógico.
Se a gente for olhar com os olhos naturais, não é algo lógico, é algo assim, uma mutação assim incrível, né? E segundo essa outra linha teológica, esses gafanhotos não são exatamente animais, mas são uma força demoníaca, uma força diabólica usando para atingir os homens. Até mesmo porque que essa visão acredita nisso, porque quando vai dizer que essa estrela que caiu, ela cai no abismo. E quando vem do abismo, saem esses gafanhotos do abismo, né? E para muitos, né, o inferno não é só algo espiritual, mas é algo que para muitos acreditam, né? Muitos teólogos, muitos teólogos vão dizer que o inferno está no solo da Terra. Né? Alguns vão dizer, né? Existe até teorias aí no ano de 2000 que se você cavasse a Terra aí em um ponto e cavasse não sei quantos metros de profundidade, você poderia chegar ao inferno, né? Eu não acredito dessa forma, mas para muitos aí, principalmente nessa época dos anos 2000, acreditavam dessa forma. Então, quando falam dessa questão do abismo, abismo sempre significa na Bíblia inferno, sempre significa sofrimento, sempre significa um local não muito agradável, um local onde a presença de Deus não vai estar. Então, quando fala do abismo, significa ali forças ali que não são forças de Deus, que não são coisas ali espirituais ali trazendo para o lado celeste, para o lado celestial. Então são forças demoníacas. Então por isso mesmo que essa linha teológica vai entender que esses gafanhotos não são de fato animais, mas são forças demoníacas que são lançadas, que são usadas para atormentar essas pessoas. Então eu acredito mais nessa visão, que são forças demoníacas, do que exatamente na forma literal, que são animais mesmo, de uma espécie de mutação muito grande que veio ali para atormentar as pessoas. E segundo essa mesma linha teológica, que não acredita na parte literal, que acredita que são forças demoníacas, cada significado tem um motivo, né? Quando fala que os cabelos era como de mulher, era como se fosse, como o rosto humano, é como se existisse essas forças demoníacas, existisse uma autoridade, porque a autoridade é de quem? Do homem, não é? Jesus não falou que ele deu autoridade para o homem, né? E ele pode pisar em serpentes, escorpiões, e nada irá acontecer. Então, quando fala que esse gafanhoto tinha um rosto humano, quer dizer que ele tinha uma autoridade. Quando fala que eles tinham os cabelos como de mulher, estava dizendo ali que ele usava a sensualidade de uma mulher para atingir as pessoas, e os dentes de um leão como se fosse ali uma fera, como se fosse ali uma pessoa, um ser demoníaco, um ser diabólico, que tem autoridade, que tem ali, que usa a sensualidade ali como sua força e de uma forma ali feroz. Então eles usam muito essa questão, não a parte literal, mas a parte simbólica do livro do Apocalipse. E eu creio que seja a parte mais coerente. Então vamos lá para a sexta trombeta? Na sexta trombeta está lá em Apocalipse 9, verso 13 ao 15. Vai dizer: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, mais uma vez, aí vem algo para destruir 1/3 da humanidade agora. Já destruiu 1/3 da vegetação, 1/3 dos animais aquáticos, 1/3 ali dos luminares, né? 1/3 da água potável, e agora essa sexta trombeta vem para destruir 1/3 da humanidade, vem para matar mesmo 1/3 da humanidade. E a sétima trombeta, né, que está lá em Apocalipse 11, verso 15 ao 16, né? Existe ali um pulo ali gigante do Apocalipse 9 para o Apocalipse 11, e durante esses 2 terços, de Apocalipse 9 a 11, acontecem vários fatos. Acontece as 2 testemunhas que aparecem, acontece a fala do livro, né? Então, e tudo isso a gente vai ver também ao longo dos nossos vídeos. Mas, por enquanto, eu quero falar um pouco sobre essa 7 trombeta, que vai dizer assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então aqui a gente vê que a sétima trombeta ali
ela termina ali de uma forma ali que houve fortes vozes nos céus, né? E os, né, o reino, e houve voz ali que diziam ali, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele vai reinar por todo sempre. Né? Então, as 7 trombetas ali também mostrando que irá acontecer algo por vir, né? Que vai vir ali logo depois as 7 taças. Né? E antes das 7 taças, vai acontecer alguns fatos que iremos falar ao longo das próximas semanas. Então, que a gente tem que entender que essas 7 trombetas são tipos de pragas que irão acontecer, serão coisas que irão acontecer ali na vida daquelas pessoas que estiverem passando por aquele tipo de tribulação. E, para a última coisa que eu quero fechar aqui para a gente finalizar, para não ficar tão longo, ficou longo um pouco o vídeo, mas para não ficar mais ainda exaustivo, que essas pragas das 7 trombetas eram muito semelhantes às pragas do Êxodo, lá na época do Êxodo do Egito, lá quando o povo de Israel saiu do Egito. Então são pragas muito semelhantes, se a gente for ver, são pragas muito semelhantes àquelas lá do Êxodo. Tem alguma semelhança? Tem. Para você ver, as pragas do Êxodo teve animais que invadiram as plantações e destruíram uma parte da plantação. Teve o rio, né, que se transformou em sangue. Teve o lago se transformando em sangue. Teve pedras que caíram do céu e mataram os animais, mataram a vegetação, destruíram a vegetação. Teve a morte de muitos homens também através dessas pedras. Teve a morte dos primogênitos. Se a gente for olhar, é bem parecido. Olha para você ver, as trombetas destrói a vegetação, né, que as pedras destruíram, que os gafanhotos destruíram, que os animais destruíram. Teve também os animais do mares que morreram, e quando um terço dos animais dos mares que morreram nas trombetas e nas pragas do Egito, teve também o rio transformando em sangue que matou os animais. Então, teve os luminares ali, que eles, né, perderam ali, teve um cataclisma ali, e naquela época também ficou ali, durante um tempo ali, só escuridão, que as pessoas ali não enxergavam nada, as pessoas sofriam dores ali, também nas pragas do Egito. Então, se a gente for reparar, se a gente for pegar as 7 trombetas, aquilo que aconteceu com as 10 pragas do Egito, a gente vê que tem uma similaridade muito grande. Então é Jesus mostrando que da mesma forma que ele atingiu o povo do Egito ali para a libertação ali do povo, para a libertação ali do seu povo de Israel, ele vai usar essas 7 trombetas ali como uma espécie de pragas para trazer a libertação ali do seu povo, para trazer a salvação ali do seu povo. Então, existe uma similaridade muito grande ali entre as 7 trombetas e as 10 pragas do Egito ali na época do êxodo de Israel. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se ficou algo aqui que não ficou tão claro, deixa aí seu comentário aí que a gente vai ter o prazer imenso de te responder, de te atender, de esclarecer essas dúvidas para vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa aí o seu like e também siga as nossas redes sociais. Que Deus te abençoe e te espero na próxima semana.